Aí, gente, dando continuidade, o uso das moedas facilitou as trocas, tá? Pois, além de permitir o estabelecimento de um preço, né, para cada mercadoria, eliminou a troca direta, dando origem à troca indireta. Então, vamos lá. O que é a troca direta e o que é a troca indireta, tá? A troca direta, gente, é você trocar mercadoria por mercadoria, né? Eu ter 1 quilo de feijão e trocar por 1 quilo de arroz. Eu ter um frango e trocar pela carne, pelo peixe, no caso, né? Eu trocar uma mercadoria por outra mercadoria. Isso é troca direta, tá? A troca indireta, gente, surgiu com a questão do metal, do ouro e da prata. Aí surgiu a troca indireta, que eles começaram a perceber o quê? Eles começaram a dizer assim, não, eu tenho um boi, é tantas moedas de prata, tantas moedas de ouro, equivalente a esse boi. Eu tenho um peixe, é tantas moedas de ouro ou de prata. Então, eles começaram a dar valor à mercadoria e a troca indireta era a troca da mercadoria pela moeda, tá? Então, quando a gente fala troca direta, é a troca de um produto por outro produto. A troca indireta é a troca do produto pela moeda, certo? E aí, com a troca indireta, surgiu 2 operações que caracterizam o comércio, a compra e a venda. Então, daí que começou a despertar, começou a entender, começou a ver a questão do comércio, tá? Foi por aí que surgiu. A intensificação da utilização do comércio ocasionou sua expansão por toda a região. Então, isso aí começou a se expandir, né? Atualmente, o comércio ocupa posição de intermediação entre produtores, os que produzem os bens, né? Os que vão lá, plantam arroz, plantam feijão, né? Em relação à agricultura, né? E os consumidores, o que consomem, porque a pessoa vai lá, planta o feijão, né? Tira o feijão, embala, tudo bonitinho, bota lá no comércio e nós compramos, tá? Então, isso significa que através do comércio, os bens chegam até os consumidores. É ele que se encarrega de distribuir os bens produzidos, tá? No comércio, trabalham os comerciantes. Quem são os comerciantes? São os donos e proprietários de empresas. Ele é chamado de comerciante. Eu quero colocar um mercadinho aqui na minha rua. Vou alugar um espaço, vou comprar mercadoria, vou colocar para poder vender. Eu sou comerciante, porque eu sou dono, eu sou proprietário daquele estabelecimento, certo? E os comerciários, os empregados. Então, os comerciários é aqueles que trabalham nessas empresas para poder ajudar, né? Ajudar na área de vendas. Então, eu quero trabalhar em uma lanchonete, vamos supor. Então, eu sou comerciária. Por quê? Porque eu trabalho naquela empresa. Eu não sou dona. Eu trabalho naquela empresa, sou uma funcionária dessa empresa. Então, comerciante é o dono da empresa. Comerciário é quem trabalha na empresa. Loja em shopping. Vamos lá. É tanto que não sei se vocês já ouviram falar assim, hoje é dia dos comerciários. Quem já ouviu falar? Dia dos comerciários. Porque é o dia daquelas pessoas que trabalham no comércio, tá? Loja de shopping, né? Mahalo, tá? A RIS. Tem o dono daquela empresa e tem os vendedores que trabalham naquela empresa. Então, o dono da empresa é comerciante. E aqueles funcionários, os vendedores, o caixa, o pessoal de limpeza, fiscalização, são o quê? Comerciários, porque trabalham na empresa, certo? E aí, os comerciantes, ele pode ser classificado como? Tem 2 tipos de mercado aí, que nós vamos também começar a estudar um pouquinho. Atacadista e varejista. O que é atacadista? São os que compram e vendem em grande quantidade.
Aqueles mercados que compram e vendem grande quantidade, tipo o Max Atacado, tipo o Açaí, né? Que tem aqueles pallets, aqueles pacotão de papel higiênico, aqueles pacotes de feijão com 10 quilos de feijão, né? Arroz com 10 quilos, macarrão com 20 quilos. Isso se chama atacadista, porque ele vende em atacado, ele vende em grande quantidade. Tá? Não é que nem o mercado o mercado de bairro, que a gente vai no mercado, aí tem lá o feijão lá espalhado, o arroz espalhado, você pega um produto e compra, né? Não tem aqueles pacotes fechados com vários dentro. Não, é um pacote em compra. Então, é diferente daqueles do atacado, que tem os pacotes fechados, né? Papel higiênico, tem vários papel higiênico ali. Tem para uns 50 rolos de papel higiênico, um pacotão, assim, grandão de papel higiênico. Tem aqueles pacotão de arroz, de feijão, de macarrão, de milho, né? As caixas fechadas. Então, esses lugares que vendem em grande quantidade é o que? Atacadista, certo? E aí nós vamos trabalhar também como varejista. O que quer dizer varejista? São os que compram e vendem em pequenas quantidades, né? São os que compram em grandes quantidades, mas revendem em quantidades menores aos consumidores. Então, o mercado do seu bairro, ele compra em grande quantidade, porque ele precisa ter uma grande quantidade de produto no mercado dele, mas na hora de vender, ele vende o preço unitário. Tá, gente? Porque até em relação a valor, no atacadista ele vende o valor referente a 10 pacotes. Já no varejista ele vende referente a um pacote, tá? Então, a diferença é essa. Atacadista, grande quantidade de mercadoria. Varejista, pouca quantidade, compra em grande quantidade e vende em pequena quantidade. Aí você vai lembrar do mercado do seu bairro. Atacadista, você lembra Açaí, Mix Atacado, você lembra esses mercados grandes assim. E varejista, vocês lembram daquele mercado de bairro que vende em pequena quantidade. Tá, gente? Não esquecer isso nunca. Então, gente, o passar do tempo, vocês podem perceber aí, né? Que primeiro foi aquela questão dos primatas, que não tinha lugar para poder comprar nada, não tinha nada. Tudo que ele comia, o que ele vestia, onde ele morava, era o que ele achava, né? É o que ele plantava, que ele comia, o que ele achava na natureza de fruta, ele comia. A casa era as cavernas, roupa era de animais que eles matavam, tiravam aquela roupa, a pele do animal para poder esquentar. Então começou assim. Quando ele acabava ali a alimentação ali, a forma de moradia, ele ia para outro lugar. E com isso ele começou a lidar com outras pessoas, né, outras famílias, e começou a perceber, olha, eu tenho isso, você não tem, você quer trocar comigo? Olha, eu tenho isso, você não tem, você quer trocar comigo? E aí começou o sistema da troca, que é a troca direta, tá? Um objeto por outro objeto. E aí começaram a trocar. Eu tenho um peixe, você tem um frango, bora trocar. Olha, eu tenho aqui um grão de arroz, eu tenho um grão de feijão, bora trocar. E aí ele começou a fazer essa troca. Com a civilização, eles começaram a entender que essa troca estava desproporcional, né? Eu estava dando um boi para poder trocar por um frango? Peraí, tem alguma coisa errada. Então, vamos começar a ver a questão do peso. Vamos descobrir os metais, né? Então, vamos pegar esses metais aqui e vamos estabelecer. Olha, se eu tenho um boi, vai ser tantas moedas de ouro ou tantas moedas de prata. Se eu tenho um peixe, vai ser tantas moedas assim. Se eu tenho um frango, vai ser tantas moedas assim. Então, dali eles começaram a identificar a quantidade de moedas que eles poderiam estabelecer para cada coisa, certo? E aí, gente, disso daí veio o quê? O sistema de trocas indireta, que é a troca da mercadoria pela moeda, certo? E com o crescimento da civilização, veio os comércios, né? Comerciante, comerciário e o atacadista e varejista, tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho também em relação das moedas, né, como meio
de pagamento, certo? Reforçar mais um pouquinho com vocês.